Bom dia a todos. Estamos iniciando o segundo dia da quinta edição do Safras AgriWeek. Hoje, nós vamos conversar com os nossos analistas sobre os mercados de soja, arroz, feijão, trigo e também sobre fertilizantes. Antes de darmos início a esse segundo dia, alguns pontos que merecem atenção. Ao longo do dia, o setor de marketing de safras vai apresentar as promoções dos nossos produtos. Vocês poderão também conhecer algumas das funcionalidades da plataforma Safras nas apresentações dos nossos analistas. Segundo ponto é que, após as apresentações, teremos um espaço de 10 a 15 minutos para perguntas e respostas. Eu peço que vocês utilizem o chat para mandar seus questionamentos com sua identificação e região de onde está acompanhando o Safras AgriWeek. E também, um terceiro ponto que é importante, eu peço que todos mantenham microfones e câmeras desligados para o bom andamento da programação. Antes de darmos início à primeira palestra, eu chamo a apresentação dos nossos apoiadores nessa quinta edição do Safras AgriWeek. Esses apoiadores serão listados pela Adriana. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um dia do quinto Safras AgriWeek. Quero fazer um agradecimento especial a nossos apoiadores pela ajuda na divulgação do evento: a Granja, a Bimilho, a Boiça, a Axurs, a Agência Agro, a Gopa, a Agriasset, Agroagenda, Ascana, Canal Rural, Editora Gazeta, FAP100, Sistema FAEP, Notícias Agrícolas, Orplana, Planeta Arroz, Terra Viva e o DOP. Obrigado, Adriana. Esses foram nossos apoiadores. Também, de minha parte, agradeço a todos pela participação, pelo apoio a esse evento. E agora vamos dar início à primeira palestra do dia. Eu chamo para iniciar esse segundo dia a palestra do mercado de soja com o analista de safras e mercado Luiz Fernando Gutierrez Roque, e também terá participação do Rafael Silva e também do Gabriel Viana. Essa palestra do Luiz, ela inicia após a vinheta de apresentação. Bom dia, Dylan. Bom dia a todos. É um prazer aí receber a todos nessa mais nova edição aí do AgriWeek. Luiz, até às 9h40, então, o assunto é soja, e depois a gente inicia as perguntas e respostas. Eu deixo o comando, então, da palestra contigo. Tá legal, obrigado, Dylan. Bom, pessoal, de novo, bom dia a todos. É um prazer aí receber a todos nessa edição do AgriWeek, quinta edição, né? Esse evento que já é bastante famoso aí no mercado brasileiro e internacional. Espero que a gente traga informações importantes aí para todos os players do mercado, nesse caso o mercado da soja, falar um pouquinho aí sobre os desafios e as tendências para o mercado tanto brasileiro quanto internacional em 2023. A gente não tem muito tempo, então eu vou tentar sintetizar aí o que a gente está imaginando aí para esse ano de 2023, que está começando aí, né, já no primeiro trimestre. Bom, inicialmente a gente fala da situação da safra brasileira, né? A produção brasileira aí que a gente está praticamente no meio da colheita, passando no meio da colheita nesse momento. E, né, a gente sabe que a gente teve um novo crescimento de área nessa temporada, crescimento importante de área, com uma alta rentabilidade da soja frente a outras culturas, puxando novamente, né, a expansão da área brasileira. Não podia ser diferente, já é praticamente o 20º ano aí consecutivo que a gente está expandindo a área de soja sem parar no Brasil. Eu destaco que nessa temporada a região sul, né, poderia ser um destaque maior, com uma recuperação da produção frente às perdas da temporada passada. Todo mundo deve lembrar que ano passado a gente sofreu muito com laninha no sul do Brasil. Esse ano a gente teve laninha de novo, mas ele não foi tão forte e tão amplo, né? Acho que dá para dizer que o laninha ele ficou resumido a problemas no Rio Grande do Sul. Infelizmente, o Rio Grande do Sul não vai colher uma safra tão grande quanto poderia, mas também não é uma safra tão ruim aí como a do ano passado. Lembrando que no ano passado a quebra gaúcha foi histórica, né? Algo em torno de 50%, uma safra que poderia ser de 20, 21 milhões
foi entre 9 e 10 milhões, e esse ano a gente está trabalhando aí com um número, né, bem maior, uma recuperação, embora uma produtividade não batendo no topo naturalmente, porque realmente o Rio Grande do Sul sofreu de novo com problemas aí de estiagem, de temperaturas elevadas em momentos importantes do desenvolvimento da safra, e a gente reduziu o potencial produtivo, que poderia ser lá de 21, 22 de novo, mas a gente está trabalhando hoje com o número de 17,6 milhões de toneladas, aumento diário de 2,7, então mesmo assim é uma recuperação de 77,7% aí frente à temporada passada. Então, né, dentro das possibilidades aí, o Rio Grande do Sul ainda vai conseguir colher uma safra grande. Esse número, naturalmente, ele pode mudar, como eu falei, a gente está no meio da colheita brasileira, o Rio Grande do Sul está recém começando a colheita, exatamente também porque a gente teve problemas, né, atrasos de plantio e de desenvolvimento por essa falta de chuvas, mas eu apostaria que o número vai ficar muito próximo disso, talvez um pouquinho menos que 17, ainda confirmando uma safra grande no Rio Grande do Sul, infelizmente um pouquinho abaixo do que poderia ser. Um destaque é o Paraná, né, que, como eu falei, a gente estava esperando uma recuperação e o Paraná está se recuperando nessa temporada, né, com um aumento aí de produção de 67% praticamente, frente às perdas do ano passado, uma safra muito grande aí, a safra paranaense também. E no Centro-Oeste, de novo, né, puxando aí o trem brasileiro, o Mato Grosso, que já é o maior estado produtor, naturalmente, há muito tempo, mas mesmo assim vem tendo expansão diária bastante sólida, né? 2,8% para o Mato Grosso é bastante coisa. E, além disso, a gente está com uma produtividade muito alta no Mato Grosso. A gente está trabalhando com 3.600 quilos por hectare. Pela primeira vez, se o Mato Grosso confirmar essa produtividade, é uma produtividade recorde. E a safra mato-grossense aí passando de 42 milhões de toneladas pela primeira vez. Mato Grosso do Sul também é outro exemplo interessante de recuperação, porque no ano passado a gente também teve problemas, e a gente trabalhando aí com um aumento de produção de 42%, com a produção do Mato Grosso do Sul chegando, ultrapassando 14 milhões nessa temporada. Então, como eu falei, apesar do Laninha, né, que voltou a trazer problemas, a gente está confirmando uma produção recorde no Brasil nessa temporada, com 152,4 milhões de toneladas, é nosso número de março. Obviamente, a gente pode trazer alguns ajustes aí, mas eu acho que a maior parte dos ajustes, né, o grosso dos ajustes, ele já aconteceu, e qualquer ajuste que vier agora vai ser bastante fino, então eu diria que está garantido uma safra acima de 150 milhões, que é uma safra 18% superior à safra passada. Claro que a gente vem de uma base, de uma quebra, né? Mas é uma recuperação importante e um aumento de área aí em nível Brasil de 3,6%, então o Brasil confirmando uma safra recorde aí em 2022-23, mesmo com os problemas no Rio Grande do Sul mais uma vez. No Norte e Nordeste, a gente tem naturalmente também aquele crescimento, né, mais forte de área, então a gente tem percentuais mais altos, né, com a abertura de novas áreas, e essa maior produção brasileira aí está permitindo, ou deve permitir, o Brasil exportar mais nessa temporada, ou seja, a gente está projetando uma exportação recorde e também um esmagamento recorde. Então, essa superprodução deve permitir aí novos recordes aí no quadro de oferta e demanda brasileiro. Como eu falei, a colheita já passa da metade nesse momento, né? Até a semana passada, dia 17 de março, a gente tinha 58,6 milhões, 58,6% da área brasileira colhida, mas esses números estão em vermelho porque a gente tem uma colheita atrasada no Brasil, né? Se a gente olhar para a média aí dos últimos 5 anos, a gente já deveria ter ultrapassado 60% aí no dia 17 de março, e todos esses estados aí que estão com um número em vermelho, eles estão atrasados, né? A gente tem um destaque para Paraná, que já deveria estar mais avançado nesse momento. Outros estados ali do Centro-Oeste e do Sudeste também deveriam estar um pouco mais avançados, mas mesmo assim a gente não está tão longe da média, então não é um grande problema nesse momento. Lembrando que, além de problemas do plantio que a gente teve atrás em alguns estados, no início da colheita no Centro-Oeste e no Sudeste a gente teve excesso de chuva. Isso ajudou a atrasar também a colheita, mas agora, se a gente olhar para os mapas um pouquinho para frente, a gente vê que essa próxima semana aí a gente ainda vai ter um pouco de chuva em excesso em partes do Norte e do Nordeste, em parte do Mato Grosso, mas aí a partir do dia 27 de março, aí no mapa da direita, a chuva deve diminuir e deve permitir que as máquinas avancem em um ritmo mais forte. Naturalmente, Centro-Oeste e Sudeste aí estão quase se aproximando do fim da colheita, e depois a gente tem a colheita no sul do Brasil, que deve avançar também em um ritmo normal, se os mapas, né, que a gente tá olhando hoje se confirmarem. Então, é uma tendência positiva aí para as próximas semanas,
olhando para o lado da colheita, o que, né, de novo, deve garantir uma safra recorde para o Brasil. E aqui é só um mapinha para a gente mostrar o mês de abril, né, como um todo, uma probabilidade para o mês de abril de chuvas abaixo ou acima da média, e o mapa do mês de abril mostra realmente que a gente deve ter, a probabilidade é de chuvas, maior é de chuvas abaixo da média aí no centro-oeste e no sudeste, como eu falei, que deve permitir o avanço, né, no norte e no nordeste também, o avanço melhor das máquinas e a finalização dos trabalhos, principalmente no centro-oeste e no sudeste, e depois a gente olhando para o sul aí, que ainda precisa de algumas chuvas, então a gente deve ter uma normalidade aí de umidade no Rio Grande do Sul, que é um estado que ainda precisa de um pouquinho de chuva aí para finalizar o desenvolvimento das lavouras mais tardias. Então, fechando o lado brasileiro aqui, a gente olha para o quadro de oferta e demanda, né, que é um quadro bastante importante, naturalmente, porque isso vai nos mostrar muito do que a gente vai ter aí com relação ao mercado para essa temporada. Então, os destaques, naturalmente, o aumento da produção, né, 152,4, aí quase 20% acima da temporada passada, e destaque para processamento, que deve crescer nessa temporada 6%, fazia um bom tempo que a gente não crescia tanto assim, a gente vinha crescendo 1 ou 2%, nessa temporada a gente deve crescer 6% no processamento. As exportações brasileiras, como eu coloquei, devem ultrapassar pela primeira vez os 90 milhões. Hoje a gente está trabalhando com um número de 94 milhões de toneladas, seria um recorde, né, se for confirmado. Tem tudo para ser, porque a gente tem produção. Lembrando que no ano passado a gente não conseguiu exportar mais de 78, 79 milhões, porque a gente teve uma quebra muito grande. Então a gente naturalmente teve que reduzir a exportação e segurar um pouco o esmagamento para poder fechar esse quadro de oferta e demanda. Lembrando que esse estoque de 3,8 milhões aqui que a gente fechou o ano é praticamente apenas um mês de esmagamento, né? Então é um estoque muito apertado. Isso explica muito o que aconteceu com os preços do ano passado. E nessa temporada a gente está projetando com essa super safra aí, com aumento de consumo, mesmo assim a gente deve ter um aumento de estoque, não é um super aumento, o estoque não tá dobrando, mas ele está aumentando aí em torno de 50%, que é um aumento interessante, vai dar uns 2 meses aí de esmagamento, mas que explica muito o que pode acontecer no final do ano, que é uma pressão menor daquela oferta menor, digamos assim, né? No final do ano, naturalmente, né, pela sazonalidade de safra, a gente costuma ter preços um pouquinho mais firmes, né, porque a gente tem uma oferta menor no final do ano e uma demanda ainda de alguma forma constante. Nessa temporada a gente deve continuar com essa demanda naturalmente, mas com um pouco mais de oferta a gente não deve ter um rally tão forte de preço no final do ano. Então, isso é muito importante a gente falar, porque o estoque brasileiro é o que importa, né, pessoal? Apesar de a gente ter exportações muito fortes, esmagamento muito forte, o que o quadro está nos dizendo é que a gente vai ter um alívio um pouquinho maior de estoques nessa temporada. Não vai ser, por exemplo, o estoque de 2021, mas é um estoque um pouquinho mais tranquilo, digamos assim, que de alguma forma não vai faltar soja, né? Não dá para dizer que vai faltar soja nesse final de ano, e a gente ainda vai ter um certo equilíbrio entre oferta e demanda. Para falar um pouquinho da parte de farelo de soja, de óleo de soja, a gente tem nosso especialista aqui nas safras, né, o Gabriel Viana, que cobre essa parte de farelo e óleo. Então, eu vou trazer ele rapidamente aqui, Carlos e Dylan, se ele puder falar um pouquinho aqui sobre essa parte de farelo e óleo de soja aí, para o pessoal entender um pouquinho como é que vai ser esse ano de 2023. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Bom, vamos começar a falar um pouquinho do farelo e óleo, que vem tendo algumas mudanças, né, nos últimos anos. A gente pode ver que ano passado a gente já teve um aumento na produção, no esmagamento do farelo e óleo, do esmagamento da soja para a produção de farelo e óleo, mesmo com a redução da safra. Isso a gente pode olhar um dos principais fatores, tá? Mesmo com uma redução na mistura de biodiesel, que ficou o ano passado inteiro reduzido para 10%, quando a expectativa era que terminasse o ano de 2022 em cerca de 14, 15% de mistura. O Luiz vai trazer logo mais, nos próximos slides, os dados da Argentina. A Argentina é o principal exportador global dos derivados de soja, né, o farelo e óleo de soja. Com diversos problemas, tanto na safra, na produção da Argentina, mas também, muito importante, a questão da política econômica da Argentina, que vem com produtores segurando safra, reduzindo as indústrias, não conseguindo adquirir o produto e reduzindo o esmagamento. Esse ano a gente está tendo muitas informações de compras de indústrias argentinas de soja do Paraguai, do Uruguai, também do Brasil até nos primeiros 2 meses.
Mas com essa falta de produto argentino, falta de farelo e óleo para exportação, o Brasil acabou absorvendo boa parte desse mercado. A gente exportou muito bem no passado, tanto farelo quanto óleo a gente exportou bem. Tá? Nesse ano, a gente teve agora na sexta-feira passada, dia 17, a reunião do governo federal, com o CNPE, com a ANP, entre outros órgãos do setor de biodiesel, que consome cerca de 60% de todo o óleo de soja que é produzido no Brasil, e confirmaram um aumento para 12% na mistura obrigatória durante todo esse ano. Então, a gente passou de 10% que a gente vinha trabalhando até agora, no mês de março. Já em abril vai valer a mistura de 12%. Isso vai nos trazer um aumento de esmagamento, tá? Um aumento de 2% na mistura de óleo de biodiesel deve trazer um aumento de cerca de 2,5 milhões de esmagamento de soja, tá? Então a gente vai ter aí, a gente pode olhar até na tabela, existe um aumento no processamento, até um pouco maior, obviamente, do que esses 2,5 milhões, mas justamente para a gente ter também um mercado para exportação mais forte. A gente tem exportações de óleo muito forte nesse primeiro semestre até o momento, tá? O mercado interno de farelo deve sofrer um pouco com os preços, até por esse aumento de esmagamento, mesmo com uma exportação um pouco mais forte. Com o aumento de esmagamento, a gente está vendo agora os preços cederem um pouco. Também uma questão sazonal, né, do avanço de safra no Brasil. A gente tem tanto o aumento de esmagamento quanto o aumento de oferta de soja, um aumento muito forte nesse momento, tá? Então, os preços de farelo acabam recuando. As exportações devem ser muito fortes, como eu citei, principalmente pela questão da Argentina exportando menos. No óleo também o mesmo cenário. A gente deve até não ter um aumento de exportação tão grande, pelo contrário, porque a gente vai consumir muito mais internamente, mas os preços vão acabar ganhando um pouquinho mais de força, justamente por esse aumento na demanda do setor de biodiesel, tá? E num resumo geral, a gente vai ter um cenário agora de queda nos preços do farelo por esse aumento na demanda do óleo no momento, tá? E o óleo vai ganhar um pouco de força, talvez cessar quedas, mas ainda assim esse aumento de 2% na mistura não deve ser o suficiente, tá? Para levar os preços a subirem de novo, como a gente teve na temporada passada. Chegou a trabalhar acima de 10 mil em algumas praças de São Paulo, acima de 9 mil em várias praças do país, tá? A tonelada de óleo de soja. Esse aumento de 2% da mistura não deve ser o suficiente para que volte a subir dessa forma, justamente por essa grande safra que a gente vai ter no mercado interno, que deve sustentar tranquilamente a demanda do mercado. Tá, joia. Obrigado, Gabriel. Só complementando, né? Realmente o processamento a gente está falando aí de 3 milhões a mais que no ano passado, como o Gabriel falou, entre 2 e 2,5 para biodiesel e também, naturalmente, o aumento de processamento para a gente cobrir a Argentina, né, no mercado internacional. Como ele falou, a maior exportadora de farelo e de óleo de soja do mundo, né? Tá menos presente, vai estar menos presente no mercado, né, por mais um ano. E quem está se beneficiando disso é o Brasil. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso agora. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Só para fechar o quadro brasileiro aqui, pessoal, com relação à comercialização, um dado muito importante, tá? Até o início de março, a gente tinha praticamente 35% da produção brasileira comercializada. De novo, esses números estão em vermelho porque indicam atraso frente à média. Se a gente olhar a média ali do lado direito, a média de 5 safras, ela é maior, né? Então, enquanto a gente deveria ter comercializado já 51%, praticamente 52%, a gente está só com 35%. Então, a gente está falando aí de um atraso muito grande na comercialização e isso reflete em pressão no preço, porque além da gente ter um atraso e a gente ter uma necessidade de venda no momento da entrada da safra, que é agora, essa necessidade é maior exatamente por esse atraso e a gente está colhendo uma safra muito grande. Então, pessoal, infelizmente, assim, para o lado produtor, nesse caso, né, essa pressão está mais forte ainda exatamente porque os próprios produtores atrasaram a comercialização nessa temporada e eles vão ter que avançar agora. Então, é muita gente vendendo ao mesmo tempo. Naturalmente, lei de oferta e demanda, quanto maior a oferta, menor o preço, e é o que está acontecendo nesse caso. Obviamente, existem outros fatores, mas esse é um fator bastante importante, que é o atraso na comercialização. A gente espera, né, que agora o nosso próximo número, que vai sair agora no início de abril, esse percentual pule aí talvez uns 10 pontos percentuais, vá para 45, porque o pessoal tem que vender e está vendendo, né, por entrada de safra.
até porque a gente tem questões envolvendo armazenagem, toda uma questão envolvendo escoamento da safra aí, que acaba pesando e obrigando o produtor a avançar um pouco mais nas vendas, que é o que está acontecendo. Então, é mais um fator negativo aí para os preços, esse atraso na comercialização brasileira aí nessa temporada. Aqui o line-up só para mostrar rapidamente como é que a gente está de exportação. A gente teve os meses de janeiro e fevereiro com, né, as barras em vermelho aqui são a temporada atual e azul são a temporada anterior. Pelo atraso na colheita, a gente teve mês de janeiro e fevereiro com exportação abaixo do ano passado, mas a gente já vê aqui com a intensificação da colheita, a partir de março agora, a exportação voltou à normalidade, né? Está superando o ano passado, inclusive, até porque tem, né, alguns volumes represados aí. E então a gente vai ter, naturalmente, ao longo de todo o ano, provavelmente as barras em vermelho vão ficar acima das barras em azul, porque, como eu falei, a gente está esperando um aumento de exportação. Então, só para mostrar como é que a gente está hoje, né, com uma exportação aí de 15 milhões prevista para o mês de março, a gente já tem 5 milhões praticamente para o mês de abril. Naturalmente, a gente deve exportar entre 12 e 15 milhões em abril, até um pouco mais, dependendo. Então, a gente deve voltar para um ritmo normal aí, à medida que a colheita for avançando e até mesmo terminando em alguns estados. Bom, caso Argentina, pessoal, como a gente já falou inicialmente, o Gabriel também deu uma pincelada ali, a situação é muito complicada por lá, né? Quem viu também o Bruno e o Joaquim, né, nossos analistas da Argentina, falando ontem, eles nos trouxeram um quadro muito preocupante. É uma quebra histórica, é a menor produção em mais de 20 anos na Argentina. Né? O Laninha trouxe grandes problemas produtivos de novo, né? O terceiro ano seguido que a Argentina perde produção por conta do Laninha. A gente também, de alguma forma, né, nesses últimos 2 anos também perdeu, mas a gente perdeu muito menos. Como eu falei, esse ano a gente teve os problemas regionalizados no Rio Grande do Sul e as perdas não são tão grandes, né, como no ano passado. Então, falta de chuvas e temperaturas elevadas e até mesmo geada teve, né, na Argentina entre os meses de dezembro e março. A geada foi agora em fevereiro, ali próximo do Carnaval, uma geada histórica também. Nunca houve registro de geada nessa época do ano. Então, realmente é um quadro muito complicado que quebrou a safra argentina. Né? A gente tem uma diminuição, o terceiro ano consecutivo de diminuição de área colhida na Argentina, terceiro ano consecutivo de diminuição de produtividade, né? Rendimento médio das lavouras, e o terceiro ano consecutivo de queda na produção. Então, a gente deve aí, hoje, né, trabalhando com o número de 31,5 milhões, mas esse número, como todos estão acompanhando aí, deve ser ainda menor, né? Tem gente trabalhando com 25 milhões já, e provavelmente aí o Bruno e o Joaquim, né, na sua próxima atualização, vão reduzir esse número para menos de 30 milhões. Isso nos leva, né, a uma questão importante que mexe com o Brasil, que é um aumento da importação argentina nessa temporada. A Argentina costuma importar aí entre 4, 3, 5 milhões aí no máximo, deve dobrar a sua exportação, mais que dobrar a sua exportação nesse ano, exatamente para cobrir essa perda ou essas perdas consecutivas aí de produção. Então, é possível que a Argentina chegue pela primeira vez em importações de 10 milhões de toneladas. O processamento vai ter que cair, né, para poder fechar a conta do quadro de oferta e demanda. O processamento vai ter que cair, né? O terceiro ano de queda no processamento. Ano passado foi em torno de 38 milhões, esse ano o processamento deve cair para 34,5. E as exportações, que normalmente é entre 5 e 6 milhões nos últimos anos, também naturalmente devem cair aí para algo em torno de 1 milhão para poder fechar esse estoque mínimo possível aqui de 3 milhões, que é, como eu falei, mais ou menos um mês de consumo de farelo aí, tanto para exportação ou para consumo interno. Então, e esse problema argentino beneficia basicamente o Brasil, né? É por isso também que a gente não está vendo Chicago reagir mais. Chicago não deve reagir mais frente a isso, porque essa perda, que a partir de certo ponto da perda, quem se beneficia é o Brasil. Quem vai aumentar a exportação de farelo vai ser o Brasil. Paraguai, naturalmente, pode aumentar a exportação de grão para a Argentina, por exemplo. Boa parte das importações argentinas vão vir do Paraguai e uma parte do Brasil, então esses 2 países são beneficiados, mas quem realmente na parte do processamento e da exportação de farelo e óleo vai se beneficiar é o Brasil, e é por isso que Chicago não reage mais. Muita gente apostava, não, a quebra argentina vai ser muito grande, Chicago vai disparar, vai chegar a $16 por bushel. Não, pessoal, quem está se beneficiando não é os Estados Unidos exatamente, é o Brasil, e é por isso que Chicago não tem reagido, né? Então, assim, além desse problema, né, na produção argentina, a gente tem né, o mais do mesmo na Argentina, que é uma questão econômica bastante importante, que acaba travando todo o mercado, né, não só o agro, como toda a economia argentina. As retenções continuam atrapalhando as vendas, os custos elevados continuam atrapalhando a produção argentina, e a gente tem essa insegurança aí, né, câmbio mais economia, que também acaba tirando aí compradores
né, internacionais da Argentina. Também a Argentina acaba perdendo parcela no mercado internacional por esses problemas. Então, como eu falei, a nova quebra produtiva beneficia o complexo de soja do Brasil, com o Brasil devendo exportar mais soja e mais farelo e também tendo mais esmagamento nessa temporada. Bom, saindo um pouco da América do Sul e agora o mercado começa a olhar para a safra americana, é o que importa a partir de agora, a partir do mês de março. O que a gente espera da nova safra americana? Em fevereiro, o USDA teve aquele fórum famoso, né, que ele traz os primeiros números extraoficiais com relação à safra americana, e nesse fórum o USDA falou em uma área igual nos Estados Unidos, uma área igual de 2022-23, em se confirmando é apenas a terceira maior área dos Estados Unidos, o número não é oficial, e a gente tem que ficar de olho na intenção de plantio, que é agora o dia 31 de março, está se aproximando esse dia, é um dia muito importante, porque é o primeiro número oficial do USDA com relação à nova área norte-americana, mas como o USDA já deu uma indicação ali de manutenção de área, se a gente trabalhar com essa mesma área do fórum, né, de 87,5 milhões de acres, o potencial produtivo, mesmo assim, mesmo nesse quadro conservador, é um potencial produtivo recorde. Mas para isso o clima tem que ser ótimo por lá. Né? O clima regular, os Estados Unidos pode colher entre 118 e 119 milhões, um clima bom, 120 milhões, e um clima ótimo, 122 a 123 milhões. Então, para os Estados Unidos colher uma safra recorde nesse ano, se a área for essa, o clima tem que ser muito bom. E um clima irregular, naturalmente, a gente pode ter safra menor que 117, como foi nessa temporada que passou. Mas eu acho que há um espaço para uma área maior de soja. Eu acho que daria para apostar que o USDA vai trazer uma área um pouco maior que esses 87,5 milhões, porque naturalmente, né, a gente tem aquela briga entre soja e milho. Ontem, quem viu a palestra do Paulo falou sobre isso, né? O produtor vai fazer conta aí nessa relação soja e milho, né? A gente tem uma conta em cima de custos e uma conta em cima de Chicago, né? Então a gente vai ter que ver no momento como é que vai estar essa relação custo mais Chicago para o produtor, para ele poder decidir se vai plantar mais soja ou mais milho, porque área para isso tem. Área, inclusive, para expandir as duas produções tem. Não, né, não vão expandir tanto, mas existe área para a gente expandir as duas produções. Lembrando que no ano passado os Estados Unidos reservou um pouco de área, não plantou tudo que podia. Então, existe espaço para crescimento de área, tanto na soja quanto no milho, mas eu apostaria que talvez o milho cresça, não cresça tanto, e a soja cresça um pouquinho nessa temporada. Então, uma questão que joga contra o milho de alguma forma é a recuperação da produção de milho na Europa, né? O Paulo comentou ontem, mais um aumento na produção da China. Então, isso pode jogar um pouquinho contra o milho e pode sobrar um pouquinho mais de área para a soja. E a gente sempre lembra, né, pessoal, nos últimos anos o USDA tem surpreendido muito, então a gente não pode esquecer que surpresas por parte do USDA podem acontecer e têm acontecido. Então, muita atenção a esse relatório de intenção de plantio no dia 31 de março. Com relação à situação do solo americano, enfim, né, a preparação para a nova safra, a gente deve ter um ano de El Niño, né, como a gente falou, o plantio entre abril, maio e junho, desenvolvimento entre maio, agosto e setembro, e a colheita setembro e novembro. Anos de El Niño não costumam trazer grandes problemas para os Estados Unidos, tá? Historicamente, a gente não tem grandes problemas nos Estados Unidos em anos de El Niño. Os maiores problemas são em anos neutros nos Estados Unidos, mas naturalmente sempre que a gente tem um ano com um fenômeno desse, a gente tem que ficar de olho. Mas a situação basicamente ela é ok, embora a gente tenha algumas partes do cinturão aqui mais a oeste do cinturão com um pouquinho, né, de falta de umidade no solo, nada que um retorno de chuvas não possa resolver. Então isso é uma situação bastante recente, dia 14 de março. E assim, a gente olhar para os mapas aqui, só resumidamente, rapidamente mostrando, isso aqui são os mapas de previsão para os meses de maio, junho, julho e agosto, né, os meses principais da safra americana. A gente não tem nenhum momento de total falta de chuva, embora o mês de maio tenda a ser um pouquinho menos de umidade na parte central do cinturão produtor, que é a principal parte. O mês de junho já tem um retorno de umidade, o mês de julho também a gente tem um retorno de umidade, então não existe um quadro ruim, né, de previsão climática. O Marco depois vai poder falar melhor sobre isso, né, nosso meteorologista. Então, a situação realmente, nesse momento, em se confirmando esses mapas, é uma situação favorável para a safra norte-americana. E aí, tentando fazer uma previsão aqui para o quadro de oferta e demanda, lembrando que o USDA ainda não tem números para a nova safra americana, mas a gente projetando aqui em cima do que eu falei, em cima daquela área, né, ainda é muito cedo para qualquer definição, mas trabalhando com um clima ótimo, a gente pode ter uma produtividade recorde dos Estados Unidos, que leva a produção para 122,2 praticamente.
né? Isso permite um esmagamento um pouquinho maior, uma exportação um pouquinho maior nos Estados Unidos e, o mais importante, uma recuperação de estoque. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque estoque americano é o que manda em Chicago, né? A gente vem de um ano de um estoque muito baixo, de 5,7 milhões, o que segurou Chicago ali acima dos $14, mas em se confirmando uma safra desse tamanho, um consumo que leve um estoque de 8 milhões, a gente deve ter um Chicago bem mais baixo, né? Um Chicago aí 13% abaixo na média frente ao ano passado, né? Porque é uma recuperação importante de estoque. Então, a gente trabalha com a possibilidade de Chicago chegar ali a 12,50 caso os Estados Unidos colha uma safra recorde, né? Então, mesmo com um consumo maior, os estoques devem crescer. A tendência para Chicago em cima disso ela é negativa nesse momento, obviamente que tem todo o mercado climático ainda e toda a confirmação da safra americana para acontecer, mas a gente entende que se esse quadro se confirmar de uma safra grande, a gente tem uma tendência negativa para Chicago, que Chicago pode chegar a 12 ou 12,50 dólares por bushel. Mas, claro, né, como eu falei, algum problema climático pode levantar essa régua, né? Se a gente tiver problemas produtivos, a safra não for 122, for 120, 118, essa régua sobe, né? Talvez suba para 13, 13,50, mas isso vai depender do tamanho da produção americana. Em cima disso, para onde que vai Chicago, né? Como eu falei, a tendência é negativa, né? A gente tem hoje já o contrato novembro 23 já prevendo uma safra grande nos Estados Unidos, trabalhando próximo de $13, um pouquinho abaixo disso. Então, essa tendência de safra grande americana, de uma super safra americana, uma safra recorde, tende a levar Chicago aí para os suportes de 12,50 ou 12,25 dólares por bushel. Então, é uma tendência em cima de números que ainda são bastante provisórios. Então, é importante a gente cuidar essa questão envolvendo o tamanho da safra americana, porque o mercado vai olhar para isso a partir de agora. O que importa para o mercado de soja de Chicago a partir agora do final de março é a safra americana, então a safra da América do Sul não pesa mais. Como eu falei, posições maio e novembro de 23 para Chicago, né, do segundo trimestre, segundo semestre, ou seja, ao longo de todo 2023, o problema argentino já está precificado, a safra brasileira recorde vem pesando naturalmente, Chicago não deve reagir mais frente à América do Sul, o foco de Chicago, área e clima nos Estados Unidos. Se a área crescer e o clima ok, tendência de safra recorde deve pressionar. Se a gente tiver problemas climáticos, a pressão tende a ser menor, mas a pressão deve acontecer. E o mais importante, qualquer respiro em Chicago, como a tendência é negativa, pessoal, qualquer respiro em Chicago, eu olhando para a ponta, né, vendedora, no caso, os produtores brasileiros, tem que ser aproveitado, porque realmente nesse ano a tendência é negativa, então qualquer respiro que Chicago der aí, o produtor tem que aproveitar. Uma variável extra, naturalmente, é o lado financeiro e a aversão ao risco no mercado internacional, que continuam aí bastante em alta, aí, realmente trazendo incertezas com relação ao lado financeiro e a retomada econômica mundial pós-Covid. Agora, para falar rapidamente, pessoal, de uma análise técnica em cima da posição novembro 23 de Chicago, e para falar também tudo isso que está aparecendo na tela, a gente tem na nossa plataforma, né? Então é interessante quem é nosso assinante saber utilizar essas ferramentas. Então eu vou trazer aqui o nosso analista técnico, Rafael Silveira, para falar rapidamente desse gráfico aqui que ele montou, mostrando as funcionalidades e a tendência também técnica de Chicago, não só, né, uma tendência fundamental, como a gente falou, mas a gente está vendo pelo gráfico que o Chicago perdeu suportes importantes aí e pode estar entrando numa tendência negativa. Então, se o Carlos e o Dylan puderem liberar para o Rafael falar rapidamente aí, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, Luiz. Então, só dando complemento aí o que o Luiz já mostrou, né? E fica bem evidente que a tendência na posição novembro do contrato de Chicago é de gestão de preços negativos, tá? O mercado vinha oscilando dentro de uma faixa de consolidação desde setembro, quando a gente pega a série histórica, e agora ele teve um rompimento importante ali na casa dos 13,30, né? E esse rompimento, ele é tão evidente que ele veio com força vendedora, a gente tem bastante volume vendedor entrando. Alguns indicadores técnicos nos confirmam esse movimento, como o cruzamento das médias móveis, inclusive médias móveis mais longas. Se a gente pega de até 200 períodos, por exemplo, o preço está bem distante da média móvel. Então, isso é um ótimo indicador, né? Um indicador de força realmente de uma tendência vendedora. A própria análise técnica, a nossa análise gráfica, ela mostra topos e fundos descendentes sendo confirmados pela média e também pelo volume vendedor, certo? Então, são fortes indicadores de que realmente o preço está invertendo para baixo e deve continuar caindo.
Um outro indicador interessante que a gente pode estar usando na nossa análise é observar o interesse em aberto. Quando a gente olha, principalmente a posição de interesse em aberto no CFTC, a gente nota que as posições comerciais de quem tem soja física, justamente para fazer hedge, né, que são os maiores players, mais da metade, 54% desses contratos de interesse em aberto são shorts, são posições vendidas, ou seja, já os players maiores acreditam em preços mais desvalorizados em Chicago, e a tendência até o presente momento ela é negativa, né? Fortes evidências, que a gente tem bastante dados aí, como o Luiz já apontou, mostrando que o mercado deve continuar caindo. Próximos níveis de alvo, ali, como o Luiz apontou, pelo próprio gráfico, a gente consegue extrair também essa informação, são ali alvos de preço na casa dos 12,50 até $12 por bushel, que seriam os níveis de suporte que ainda não foi rompido pelo preço, né? Então, caso o mercado realmente continue nessa tendência de baixa, botando topos e fundos descendentes, continue entrando volume vendedor, o mercado deve, se confirma esses dados, claro, né? O mercado deve chegar aí nesses níveis de preço, tá? Agora, seria natural que o mercado fizesse uma pequena correção, ele já está num nível de sobrevenda ali, onde a gente tem bastante venda acumulada, então é normal que haja uma certa volatilidade no preço para cima, que ele corrija pelo menos parte desse movimento atual, mas depois ele tende a cair de novo. Como eu já falei, né, os indicadores apontando para baixo, bastante continuidade, bastante força nesse último rompimento aí nos 13,30, e o mercado deve continuar caindo, caso continue entrando volume, e os dados, como o Luiz já apontou, caso eles vão se confirmando, né? Então, é isso que a gente pode extrair do gráfico, está muito clara essa tendência de queda. Como eu disse, as posições lá dos maiores players, né, que não são assim de cunho especulativo, que são posições que fazem hedge, propriamente tem a soja física, a liquidação física, também já estão posicionados na venda. Beleza, obrigado, Rafael. E como o Rafael falou, né, a gente tem todas essas ferramentas aí na plataforma, né? Quem quiser utilizar aí, até mesmo se quiser ajuda, pode pedir ajuda para o nosso atendimento aí, que pode ensinar como é que se monta um gráfico desse, que é bem interessante para a gente entender, como o Rafael falou aí, algumas tendências aí do lado técnico também. Bom, pessoal, e com relação aos prêmios, para onde eles vão? A Super Safra Brasileira está pesando muito, né? Esse é o prêmio Julho 23, está todo mundo acompanhando essa queda importante nos prêmios brasileiros. Eu coloquei as 3 flechinhas, porque eu acho que a maior parte do movimento negativo, né, eu acho que ela já foi, né? A gente está com menos 50, menos 60 na posição maio, né, a posição abril, desculpa. Essa posição Julho ainda está segurando um pouquinho acima no lado positivo, digamos, mas ela está bastante pressionada. Então, eu acho que ainda tem espaço para cair mais, tá? Como eu falei, a pressão deve continuar até julho, pela sazonalidade, mas eu acho que a maior parte do movimento negativo ela já aconteceu, tá? O movimento mais forte já aconteceu. Então, a partir de agosto, setembro, a gente deve ter alguma recuperação, por isso tem as 3 flechinhas aqui, mas até lá, até julho, pelo menos, a gente deve ter uma pressão negativa nos prêmios, né? Infelizmente, a safra brasileira, né, infelizmente, pro lado do produtor, está pesando muito, como eu falei, é uma safra muito grande, então tem pressionado os prêmios, né? Com relação a câmbio, né, a sua variável mais complicada, o cenário externo e interno, tá? Externamente, eu vejo uma tendência de firmeza para câmbio, tá? Então, principalmente com relação às questões envolvendo a possibilidade de recessão mundial, uma recuperação mais lenta das economias, inflação em alta no mundo, taxa de juros em alta para tentar conter a inflação, né? Estados Unidos e Europa são exemplo. Hoje a gente tem o Fed, né, deve logo mais divulgar sua nova taxa de juros, é possível que ele suba um pouco mais. Então, externamente, eu vejo firmeza para câmbio, tá? Por isso tem as 2 flechinhas, uma de neutro e uma de alta. Eu não vejo nenhum fator externo muito forte para derrubar câmbio, para derrubar dólar frente a real. Então, pelo contrário, eu vejo firmeza e a gente vê que câmbio está trabalhando aí há um bom tempo, desde outubro do ano passado, nessa faixa entre 5 e 5,50 praticamente, e olhando para fora, eu acho que deve continuar dentro dessa faixa. E a gente tem a guerra entre Rússia e Ucrânia, naturalmente, né, que traz um fator adicional aí para o câmbio, aí, nesse caso, tudo pode acontecer. No mercado interno, com relação a câmbio, a gente tem as 3 flechinhas, porque também a gente, né, nesse caso, não sabe o que pode acontecer, né? Eu acho que o real deve continuar demonstrando alguma fraqueza frente ao dólar, exatamente porque a gente tem ainda problemas econômicos e fiscais muito grandes aqui dentro. Inflação, esse novo arcabouço fiscal, essa pressão em cima do Bacen, a gente não sabe onde vai levar,
É verdade que eu acho que se o governo meter a mão no Bacen de alguma forma, né, que faça daqui a pouco o presidente pedir demissão, baixar juros na marra, isso vai ser uma indicação muito ruim e pode fazer com que o câmbio volte a ganhar força no Brasil, né? E claro, a gente tem uma instabilidade política e uma insegurança econômica ainda com esse novo governo que deve continuar trazendo bastante volatilidade para o câmbio. Então, internamente, embora eu ainda ache que internamente o câmbio tem alguma sustentação, a gente vai ter que ver o que esse governo vai fazer de fato, né, com relação à política econômica aí para saber para onde o câmbio vai. Mas de uma forma geral, eu entendo que o câmbio ainda é firme em 2023. Eu acho que 5,20 é uma média boa para câmbio, mas nada impede da gente ter movimentos mais bruscos em determinados momentos, né, dependendo do que acontecer aí com relação à política econômica do governo brasileiro. Com relação ao preço brasileiro, depois de tudo isso que eu falei, né, a gente tem uma tendência negativa, de novo, né? Esse segundo trimestre agora, a pressão de entrada de safra deve continuar pesando, então é um ponto negativo. Como eu falei, o dólar deve continuar firme, mas com grande volatilidade, então pode trazer alguns momentos positivos que segure a queda do preço, então que podem ser aproveitados. E a partir agora do final do mês, o tamanho da nova área norte-americana também pode ser positivo ou negativo, porque daqui a pouco o USDA pode trazer uma área menor do que o mercado está esperando, Chicago vai dar uma respirada e a gente volta lá para o slide anterior, onde dizia que qualquer respiro de Chicago deve ser aproveitado, né? Mas de uma forma geral, a tendência aí ainda é negativa para os preços brasileiros no segundo trimestre. E no segundo semestre, os prêmios podem melhorar, né, a partir do momento que a oferta começar a diminuir mais para o final do ano, mas a gente não deve ter um grande movimento de valorização dos prêmios, né? Como eu falei lá no quadro de oferta e demanda, porque a gente vai ter um estoque maior nessa temporada. Então, é natural que os prêmios subam no final do ano, mas a gente não deve ter uma alta tão forte, exatamente porque a gente deve ter uma sobra um pouco maior de soja nessa temporada. E aí, para definir mais para o final do ano, o tamanho da produção norte-americana, né, vai nos dizer para onde vai Chicago, e, de novo, possíveis valorizações devem ser aproveitadas. E aí, já finalizando, antes que o Dylan, né, me chame aí para as perguntas e respostas, o que a gente espera da demanda em 2023? A gente espera, de novo, um novo aumento da demanda chinesa por soja, lembrando que no ano passado a China reduziu um pouquinho suas compras, né, de uma forma geral, no mundo, mas nesse ano ela deve voltar a ter um aumento de importações, né? Apesar dos problemas econômicos, a China continua, deve voltar a elevar seu consumo. A soja, lembrando, é um produto inelástico, ela não sente tanto problemas econômicos mundiais como minério e petróleo, por exemplo, exatamente por ela ser um alimento, né? Então todo mundo, né, prioriza a alimentação antes de construir um novo prédio ou consumir petróleo de forma industrial. Isso deve levar a importações da China de 96 milhões, como eu falei, ano passado foi 92 mais ou menos, então o aumento de plantel de suínos com maior integração e profissionalismo é algo que puxa isso também. O Brasil, naturalmente, deve continuar como o maior fornecedor para a China, não tem como ser diferente, essa dependência é recíproca. A China é pragmática, o preço brasileiro é muito competitivo, então ela vem buscar soja aqui. E os Estados Unidos, de alguma forma, né, ainda trazem mais incertezas da China que o Brasil, mas, naturalmente, a gente vai ter que ver como vai ser a relação do novo governo brasileiro com o governo chinês. E no mercado interno, né, como eu falei, aumento da demanda por esmagamento, para a gente exportar mais farelo, né, o aumento das exportações de farelo em cima da quebra argentina. Naturalmente, isso depende das margens industriais, mas nesse momento as margens são boas, porque o preço da soja está caindo. E a gente também tem um ponto positivo, que é o aumento da exportação de carne de frango, né? Quem viu a palestra do Fernando ontem, viu que ele está trazendo um quadro de aumento de exportações de carne de frango brasileira nessa temporada. Isso, naturalmente, é algo positivo para o consumo de farelo de soja. Dólar forte mantém os produtos brasileiros competitivos, né? Algo básico. E, como o Gabriel colocou lá, o retorno do B12 também ajuda aí no consumo interno, no esmagamento. Bom, pessoal, acho que era isso. Não sei se ficou alguma dúvida, mas agora a gente tem um tempinho aí, né, Dylan, para perguntas e respostas. Espero ter trazido informações importantes aí para todo mundo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Rafael. Os nossos analistas agora vão ficar à disposição para as perguntas e respostas. Já temos algumas aqui, mas antes, a Adriana entra com uma promoção, a primeira promoção do dia, nesse segundo dia do Safras Agri Week. Adriana. Bom dia, pessoal.
Ontem, para quem participou, já está sabendo da promoção exclusiva, né? Nós temos 30% de desconto para os cursos, para quem está participando dessa 5ª edição do AgriWeek. Aqui eu tenho o curso de Trading School aplicado ao mercado de soja e milho. As nossas próximas turmas serão em abril. Esse curso tem uma modalidade presencial, vai ser aqui em São Paulo, e outra online. O especialista é o Gil Barabá. Então, quem quer se especializar mais e conhecer a negociação a termo, o mercado de balcão, mercado futuro, para os mercados de milho e soja, aproveita esse curso exclusivo, 30% de desconto, você pode usar o cupom, vale só até amanhã. E na loja de Safras, no site de Safras, pode entrar aí pelo link também. Tem o link aqui no chat e o QR Code para poder acessar a página do curso. Então, não deixe de aproveitar essa promoção. Obrigado, Adriana. Vamos começar, então, as perguntas e respostas. A primeira pergunta é do Felipe Condo. Eu acho que a pergunta é para o Gabriel. Eu vou passar aqui a pergunta. Com relação ao consumo de óleo de soja para o biodiesel no Brasil, o número de 2022 está em 4.226.000 toneladas de óleo. Porém, esse número, na verdade, está em metros cúbicos. Entendo que o consumo do ano passado deveria ser de 3,8 milhões de toneladas. E no ano de 2023, em algo em torno de 4,4 milhões de toneladas, sobrando mais óleo para exportação. O Felipe pergunta, caberia uma revisão nesses números de exportação e consumo de óleo de soja para o biodiesel? Gabriel. Não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Seria uma redução das exportações para que o óleo seja enviado para o setor de biodiesel? Acredito que seja essa é a pergunta. Acredito que sim. Não sei, cabe alguma revisão aí, Gabriel, nesses números? Ao longo do ano a gente vai ter os números, cada mês a gente vai ter novas atualizações, né? Na verdade, semanalmente a gente tem atualizações. Então, claro, sempre cabe alguma correção. A questão é que a expectativa que a gente tem no mercado com os números que a gente tem hoje é essa. Então, existe, obviamente, pode mudar o cenário, até pode ter um aumento, de repente, na demanda internacional por óleo de soja, a gente pode até aumentar a exportação. E aí o preço aqui subir internamente, que nem foi no primeiro semestre do ano passado, e aí o setor de biodiesel vai pagar caro pelo óleo, entendeu? Então, claro, a gente tá aberto a algumas mudanças no cenário, não tem como confirmar totalmente os números nesse momento, né, para o restante do ano. Tem O quadro, só complementando, o quadro de oferta e demanda brasileiro está sempre sendo ajustado, né, frente enfim, ao que o mercado nos traz. Primeiro ao tamanho da produção, depois ao ritmo de esmagamento. Então, sempre cabe, né, a gente costuma atualizar esse quadro agora em época de safra a cada mês, e aí no segundo semestre, quando isso já está mais dado, a gente costuma atualizar a cada 2 meses. Então, sempre cabe alguma atualização, sim. Tá certo. Bom, dando continuidade aqui, o Fábio Otaviano Lousada, ele tem uma pergunta. A pergunta, não sei quem vai poder responder, mas a questão é a seguinte, qual é a previsão de preço de soja para agosto? Como eu falei, né, a tendência aí até julho é de pressão, pelo menos até julho é de pressão. A gente pode ter um pouquinho mais de pressão mais à frente, porque a gente atrasou um pouco nossos embarques, então a gente vai ter uma pauta de exportação mais alargada nessa temporada, né? Eu mostrei lá naquele gráfico lá do line-up, né? Então, assim, a gente tem uma tendência, como eu falei, negativa, né? Falar exatamente qual que vai ser o preço lá na frente vai depender de tudo isso que eu falei, vai depender muito do tamanho da safra americana, porque se a gente trabalhar só com quadro interno, a tendência é negativa. Tá? A gente deve ter uma recuperação até no final do ano, mas a tendência até metade do ano ela é negativa. Então, assim, é muito difícil de responder essa pergunta. Vai depender muito, né, para o segundo semestre, já que a gente está falando de agosto, do tamanho da safra americana. Se a safra americana for grande, a gente tem mais pressão de preço lá na frente. Tá? Chicago vai estar bem mais baixo, como eu falei, tendência de 12,50. Agora, se a safra americana não for cheia, né, tiver problemas produtivos, Chicago pode ter uma recuperação, e somando um Chicago um pouco mais alto do que 12,50, 13, enfim, como eu comentei, com um prêmio um pouquinho mais forte, que é o normal, né, sazonal da safra brasileira, a gente pode ter um momento de um preço um pouco melhor lá na frente. Então, é uma pergunta muito difícil, mas, de uma forma geral, como eu falei, a tendência para os preços ainda é bastante negativa nessa temporada.
Bom, acho que a dificuldade também é a mesma para a pergunta do Fernando Borges. Ele pergunta como fica o preço da soja na safra 2023-2024. Cabe a mesma resposta, Luiz, ou tem alguma coisa para acrescentar? Não, cabe a mesma resposta, né? Isso vai depender aí, para essa questão envolvendo 23, 24, né, lá na frente, ou 2024, de fato, para o Brasil, vai depender não só do tamanho da safra, né, a americana, que vai ser plantada ainda, como a próxima safra sul-americana. E a gente lembra que no final do ano, a gente tem um foco, né, migra para a safra sul-americana, e aí, de novo, tudo pode acontecer. Aí vai depender do tamanho da produção, se a gente vai ter quebra ou não, mas trabalhando com um número, né, um número cheio, inicialmente a gente sempre trabalha com um número cheio, né, a gente não pode quebrar uma safra que nem foi plantada ainda. Se a gente tiver uma safra grande nos Estados Unidos e uma safra grande consecutiva no Brasil e na Argentina, uma recuperação argentina, por exemplo, olha, a gente pode falar de soja abaixo de 12 lá em 2024. Não teria nenhum problema disso acontecer, né, porque é muita oferta dos maiores produtores do mundo. Então, basicamente, isso seria um quadro, uma tendência hoje, né, trabalhando com uma ideia de safra cheia para os 3 maiores produtores do mundo, mas é muito cedo, né? A gente tem que primeiro definir a safra americana para depois definir safra sul-americana no final do ano, no final e início do ano, para daí entender qual que vai ser a tendência para o mercado em 24, mas isso fica para talvez o 7º, né, Safras Agrícola, ou o próximo aí, que vai ser talvez em novembro. Tá certo. Bom, duas últimas perguntas aqui para a gente dar continuidade. O João Blanco pergunta: se fala em 155 milhões a produção de soja no Brasil, acredita que pode aumentar em relação aos 152 milhões? Acho que o João quer saber mais ou menos qual é a expectativa da safra, se há possibilidade de bater esses 155 milhões ou se o problema no Rio Grande do Sul deve comprometer esse número, Luiz. Eu acho que o problema no Rio Grande do Sul vai impedir. Se não tivesse problema no Rio Grande do Sul, a gente colheria 157 milhões. A verdade é essa. A verdade é que o resto do Brasil está colhendo muito bem, né? Como eu falei ali, mostrei o quadro Mato Grosso, de novo, como um destaque, né? Impressionante a produtividade média do Mato Grosso. Tem uma área muito grande, mesmo assim está conseguindo uma produtividade média muito grande. Outros estados, como Goiás, Minas Gerais, estão colhendo muito bem, devem colher muito bem. Mas o problema no Rio Grande do Sul realmente tirou aí umas 5 milhões de toneladas da produção brasileira. E eu acho que esse problema deve impedir que a gente colha 155. Como eu falei, hoje a tendência é 152,5. A gente naturalmente pode fazer alguns ajustes ainda, mas eu acho que os ajustes serão mais finos agora. E é possível, né, que o Rio Grande do Sul até colhe um pouco mais do que a gente está imaginando, mas também é possível que a colheita nos mostre que o problema foi um pouquinho maior. Então, eu diria que hoje 152, 153 está bem dentro da realidade. Acho difícil chegar a 155, mas não é impossível. Vamos ver como é que vai ser as próximas semanas aí. Mas hoje eu acho que o número de 152, 153 está bem dentro aí do que a gente está vendo, né, com relação à colheita. Então, acho que é um número bem dentro da expectativa do mercado. O Davi Caxias pergunta, ele parabeniza a todos pelas análises e ele gostaria que vocês comentassem um pouco sobre as perspectivas da demanda chinesa em 2023, 2024. Ele ouviu rumores de que o governo chinês tem buscado incentivar o aumento do plantio da soja lá na China, mas apesar, claro, das limitações que existem na China, isso impactaria a demanda pelo produto brasileiro? De fato, a gente já teve um aumento de produção nessa temporada, né? A China, normalmente ela colhe 16, 15 milhões de toneladas. Nesse ano, nessa temporada, vai colher 20 milhões. Então, é um aumento interessante, né? Não é muita coisa, mas é um aumento interessante, no caso da China, para a produção chinesa. Mas eu acho que não muda muito a cara do consumo chinês, tá? De novo, a China continua crescendo, embora em um ritmo mais lento que em anos anteriores, continua crescendo aí 5, 6 pontos percentuais, deve crescer isso. Isso, naturalmente, né, traz mais gente do campo para a cidade, que é todo aquele movimento, né, continua na China acontecendo, talvez um ritmo um pouquinho mais lento, mas o consumo chinês deve continuar aumentando. Claro que quanto mais aumentar a produção na China, menos eles vão ter necessidade de comprar soja no mercado internacional. Mas eu acho que isso ainda é um movimento que vai ficar mais para longo prazo, mais para anos mais à frente, aí, mais para o final da década, talvez, para a gente ver uma redução talvez mais forte de consumo chinês, caso de fato essa área chinesa continue expandindo. Mas a China também tem uma centralização muito da produção no milho, né? Ela prefere produzir mais milho do que soja. Então, eu acho que o crescimento da área de soja não vai ser tão rápido assim.
embora, né, como ele falou, a gente veja realmente o movimento do governo chinês tentando incentivar um aumento da produção chinesa de soja, mas eu acho que esse aumento vai ser um pouquinho mais lento aí do que a gente está vendo, então eu acho que é mais para o final da década esse movimento um pouco mais forte. Para finalizar, então, Luiz, rapidamente, a pergunta do Luciano Porto, se existe alguma previsão do clima para a safra de verão nos Estados Unidos e como seria a relação soja e plantio. Tu já colocou isso na palestra, mas se puder reforçar aí para o Luciano, eu te agradeço. Como eu falei, anos de El Niño não costumam trazer problemas para os Estados Unidos, né? Mas é claro que a gente tem que ficar atento à questão climática. Se não me engano, né, Dylan, não sei se vai ser hoje ou amanhã, o Marco vai falar um pouco mais sobre clima, né? Ele que é o especialista e parceiro nosso. Então é importante acompanharem a palestra do Marco. Mas, como eu falei, os mapas estão indicando um clima normal, né? Em tese normal aí para os meses de maio a agosto, que são os meses, né, de desenvolvimento da safra norte-americana. Então, hoje a gente trabalha com uma safra cheia, uma safra acima de 120, provavelmente, se aquela área se confirmar. Então, nesse momento, né, a gente não trabalha com problemas climáticos na safra americana. Obviamente que clima é clima pode mudar a qualquer momento, mas o quadro atual é um quadro bastante regular, digamos assim, para o clima americano aí para essa próxima safra.